entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Pessoal, vamos então ao 20º encontro da Sociedade de Exploradores de Parques. Aquele encontro mensal em que a gente fala de parque, animação, fofocas, novidades, lendas urbanas e, às vezes, decepções. Até o tema hoje é falar sobre o final da reforma do Epcot. Eu estou chamando de reforma, né, gente? Mas a gente conversa sobre alguns detalhes aqui. E estou aqui com alguns membros da sociedade, o Greg, o Felipe está chegando, Selby, e você, né, que está ouvindo a gente. E venha sempre, a gente se encontra todo mês. Me cata no Twitter, a mim, é o Greg, é o Passaporte Orlando, que é do Felipe, no canal no YouTube. E por onde você for, você vai achar link para se inscrever, ok? Vamos chegar junto. Pessoal, Greg, Selby, eu vou até pedir, Selby, para você contar um pouquinho a gênese do, não do Epcot Center, né? Porque alguns de vocês nem sabem mais disso, né? A Epcot, né? Já foi Epcot Center. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente poder conversar. A ideia da original de Walt Disney, né? Sobre a cidade Epcot. Bom, daria para fazer uns 10 programas, né? Falando do Epcot, mas, bom, o Walt Disney, uma determinada época, ele já estava, digamos assim, um pouco saturado da Disneyland, né, da Califórnia. Digamos assim, que o brinquedo não tinha muito mais para onde expandir, né? Então ele começou a pensar novas formas de desenvolver, né, as ideias criativas dele. Ele começou a ter muito interesse por urbanismo, pelas cidades planejadas, e ele pensou nesse projeto chamado Epcot, né, a comunidade experimental do amanhã, né, que se tornou aí o acrônimo do Epcot. E foi assim que surgiu a ideia do Walt Disney World, né? Não era propriamente para fazer um complexo de hotéis e parques temáticos, era para ser uma cidade, né? Uma cidade bem controlada, né? Que se a gente for pensar pelo, pela por tudo como funciona uma cidade, seria bem complicado ela de fato operar, por conta de todas as restrições, né, que o Walt Disney queria, de limitar o número de habitantes, de que isso seria temporário, os tipos de empresas que operariam ali. E, lógico, teria um Magic Kingdom, né, junto com a cidade, mas a ideia mesmo era ter a cidade. E no final, felizmente, o Walt Disney ele faleceu no meio desse desenvolvimento desse projeto. Eu acredito que se ele tivesse vivido mais 10 anos, essa cidade teria saído do papel de alguma forma. Não sei o que vocês acreditam, mas eu Concordo, acho que sairia, muito. Uhum. né? Não sei se perfeitamente, mas eu acho que muita coisa sairia do papel do jeito que ele planejou. Talvez ele Ah, quebrasse umas 3 vezes no meio do é, caminho, mas ia fazer também. sair. É, Ai, até que a gente descobriu que os sucessores viram que esse projeto era muito difícil, não dava para ser realizado, talvez só uma figura como o Walt Disney pudesse convencer gente com dinheiro para fazer esse tipo de projeto. E com o passar dos anos, os Imagineers começaram a desenvolver vários tipos de, digamos assim, herdeiros do projeto do Epcot, né? Então a gente teve o projeto, primeiramente, do World Showcase, né? Que seriam a parte dos países em forma de, não seriam os países como a gente vê hoje, né? Seria um prédio modernista, né? Com os diferentes pavilhões lado a lado, muito parecido com o que hoje é aqueles prédios do centro do Epcot, né, que era o Communicore, o Innovations, né, que era muito parecido com aquilo, né, então seria aquele prédio, né, redondo, com os diferentes pavilhões. E a outra ideia era criar um espaço de exposição das indústrias, né, do que elas estavam desenvolvendo, aquela coisa do sentimento otimista, que aliás eu sinto muita falta, né, do velho Epcot. E até que chegou um determinado momento, resumindo bastante a história, né? Mas chegou um momento que a administração falou: que tal a gente tentar juntar essas ideias, né? Juntar essa ideia da exposição, né? Da indústria com o World Showcase, né? Que seria aquela ideia da Feira Mundial, e juntaram num projeto só, que foi
o Epcot Center, que está localizado bem onde seria o centro da cidade, né? Da cidade futurista, da cidade do amanhã. Foi inaugurado em 1982, custou muito dinheiro, né? Estourou orçamento, né? Você imagina só, se o parque estourou orçamento, imagina se fosse a cidade. E lógico que isso também causou um racha dentro da Disney, porque o Roy Disney, né, o sobrinho do Walt Disney, que era acionista e membro do conselho, era contra o projeto do Epcot Center, porque ele achava que era muito caro. Ele achava que a Disney tinha que investir esse dinheiro em outras coisas. Mas, enfim, o projeto saiu. Por um momento, ele foi muito positivo para a Disney. E, lógico que sofreu desde o início várias transformações, que o Bruno deve saber, porque ele também é antigo, ele visitou o parque nos anos 80. Então, ele era um parque muito adulto, né? Não tinha personagens Disney. A entrada dos personagens dos filmes foi posterior. A ideia de ter outros pavilhões de países não aconteceu da forma como a Disney queria, né? Que era ter pavilhão de Israel, pavilhão da África Equatorial, da Venezuela. Chegou a ter projeto Grécia, também de Espanha. Grécia, Espanha. Chegou um determinado momento nos anos 90 de ter um pavilhão do Brasil junto com a Argentina, mas também não saiu do papel. Então tivemos praticamente depois só mesmo o Marrocos e a Noruega, né? Foi o último, foi quando eu fui, inclusive, que era novidade. E era uma baita Ô, novidade, para Selby, vocês verem como foi. uma dúvida. Uma pergunta até para você como pesquisador. Uma coisa que eu sempre fiquei um pouco incomodado é, meados dos anos 70 e tal, quando começaram já sério trabalhar o projeto do Epcot Center, a Tomorrowland, o modelo já estava escancarado que o modelo de trabalhar com o futuro já não estava Uhum. dando muito certo. Eu, eu fico até hoje pensando, meu Deus, não teve ninguém que fez essa conexão. Tipo, vamos construir metade de um parque, ou naquela época a ideia de um outro parque, com essa pegada de futuro. E é o que você falou, tudo bem, mas o que motivou a ideia do parque foi um eco, né, da ideia da cidade. Será que Sim, esse eco, ele era tão apaixonado porque ainda estava na Disney, a ponto de simplesmente embaçar a visão e as pessoas esquecerem do conceito, que é o conceito do futuro que já estava rolando? Entendeu? Eu sempre fico. O que você acha disso, Selby? Você acha que você vê isso eu, como coisas separadas? Não sei. eu acho que se a gente for pensar, primeiro tem um autor, o Steven Watts, que escreveu um livro, né, o Walt Disney The American Way of Life, que é uma biografia muito boa, por sinal. Acho que eu tenho, inclusive, digital esse livro. Ele fala muito sobre esse binarismo, né, que o Walt Disney tinha, e a Disney, de certo modo, ainda tenta manter. Eu digo tenta porque o Chapek aí não, já começou a rachar muito com isso. Aquele binarismo entre tradicionalismo, né, entre o clássico e o moderno, entre o rural e o urbano, né? Tem vários. A Disney, ao longo das décadas, ela tem muito disso. Eu acho que o que explica muito o Epcot, que se a gente for analisar friamente, né, assim, a origem dos pavilhões, né, do Future World, né, o Spaceship, Horizons, World of Motion, né, que dizem que agora o Test Track vai retornar um pouco com um espírito, né, bem-humorado, por sinal, desenvolvido pelo Ward Kimball, né, o World of Motion, né, o grande animador de gags, né, de coisas cômicas. Mas se você olha o desenvolvimento, como você falou, ele bebe muito da Tomorrowland, né? Se a gente for parar para pensar, o Horizons, né, que os mais antigos amam, né? Eu era uma pessoa que amava, era o meu pavilhão favorito. Ele é basicamente uma continuação do Carrossel do Progresso, assim, em espírito, né? Aquela coisa. Se a gente Não, não, pega, não por bebe exemplo. muito da fonte das feiras mundiais, né? A história Não, do sim, World. também, sim. A ideia, sim, a ideia da organização, sim. Mas eu falo das atrações, né? Como aquilo é pensado. A Horizons era Carrossel do Progresso. O passeio de barco lá no Pavilhão do México é totalmente aquele If You Had Wings, Dream Flight. Total. Usava o mesmo tipo de estrutura, porque o If You Had Wings, aquela atração de hoje é o Buzz Lightyear. Aquela atração, aquele espaço ali é um puxadinho, não existia aquele espaço. A Disney construiu correndo aquilo ali, porque precisava ter mais capacidade no parque.
não tinha dinheiro, então falou assim, ó, não tem dinheiro para fazer animatrônico agora, porque o parque abriu em 71 e precisava ainda retornar o dinheiro. Como que eles fizeram aquilo? Com projeção. Então, o If You Had Wings era toda projeção. Aí, quando foram fazer essa atração no Epcot, fizeram toda ela com projeção. Ela é quase que uma irmã gêmea do como que era estruturalmente aquela atração. Então, assim, esse é um ponto. Então, ela bebe da Tomorrowland, assim, na forma de fazer as atrações. Agora, para entender isso que você está falando, de por que que resolveram fazer, né, essa coisa de futuro, eu acho que tem que entender o conceito da era Reagan, né, desde que já estava vindo do Kennedy até o Reagan, que era desenvolvimento da corrida espacial, investimentos pesados em alguns tipos de tecnologia que faria uma grande mudança ali da década de 80, 70 para 80, foi fibra ótica, né? Toda aquela coisa de Uhum. telefonia, né? Tanto que no Spaceship tinha até os videofones, né? Que hoje é uma coisa que todo mundo faz, mas para quem ia no Epcot na época e conversava com a moça na tela, era uma coisa do outro mundo, né? Nossa, Selby, E, sabe? Eu fui ao Epcot a primeira vez que o Epcot tinha 9 meses. Eu fui no primeiro verão é, americano do Epcot, de 83. Eu Nossa. usei touchscreen. Gente, hoje é... é, Oi? Ridículo. Touchscreen. E aí eu fico pensando, sabe, Selby? Uma coisa bem legal que você comentou. Eu acho que a Tomorrowland sempre brincou com a ideia de um futuro que estava distante, sim, né? O presente não tinha nada daquele futuro ainda, porque a pegada era uma coisa bem distante. Eu acho que isso que você falou, era Reagan mesmo, tinha aquela coisa de aquele futuro do ano 2000, de certa maneira, sim, ele já estava ali, né, Selby? Ele era os anos é, 80. Ele era isso, essa é. tecnologia, o microcomputador, né? Não, e tem uma outra coisa, né? Você via no Horizons, tudo que a gente usa hoje, a gente via no Epcot nos anos 80, né? Quando eu vejo os vídeos dessas atrações, eu fico muito espantado, né? Porque eles conseguiram acertar muita coisa. E aí o erro a falha, né? Que a gente pode dizer assim, do conceito, é que o Epcot ele não conseguiu renovar esse espírito de inovação na forma de expor essas coisas para o público. Por Então, o uma que a hora gente chega, né? via, o que a gente via de novidade, não é? Que era uma coisa, até os anos 90 acho que ainda impressionava, ali, até meados dos anos 90 ainda impressionava, porque muita gente não tinha, né, acesso a computador, né, essas coisas. Mas depois a gente, né, não teve a renovação dos pavilhões, você via um, um Spaceship, um Horizons, essas atrações, começou a ficar muito antiquado. Por mais que a gente ame, né, essas atrações, a forma como elas foram feitas, a Disney não conseguiu, mesmo renovando certos contratos, né, geralmente eram por 10 anos, não conseguiu mostrar inovação. Ou as empresas não queriam mostrar, ou isso não repercutiu nas atrações, e isso acabou, É, né, sendo um grande problema para o parque. problema. E eu Pois sempre é, fico e o pior é pensando que assim, além também, de não mostrar a inovação, passou a ser visto como um negócio atrasado, né? E Datado, chato. antigo, Ficou né? com Eu a fama de acho, chato. talvez uma explicação para isso, até eu estava vendo uma entrevista um tempo atrás no YouTube já faleceu já, que era o Roberto Tivita, né, que era o presidente da editora Abril, ele contando uma coisa que depois me chamou muita atenção, ele falando que é, nos anos final dos anos 90 ele foi para os Estados Unidos, ele foi para o Vale, não sei se foi final dos anos 90 ou começo dos anos 2000. Ele foi para o Vale do Silício, né, que foi convidado lá para uma série de reuniões. E eu lembro que nessa entrevista eu acho muito interessante que ele fala que ele viu o que seria o tablet, né? Ele fala assim, não, era uma folha, né? Uma folha eletrônica que você podia ver imagem, vídeo, áudio, você podia mexer, podia tocar. Esse tipo de coisa a Disney ela não conseguiu transportar para o Epcot. E uma das razões que eu já ouvi era justamente porque as empresas se fecharam. Então você não teria hoje como uma Apple da vida tal expor uma novidade dela, como as empresas nos anos 80 faziam no Epcot, expondo coisas que estavam sendo desenvolvidas para os próximos anos. Porque se a gente for parar para pensar, hoje, talvez se o Epcot fosse da mesma forma que era nos anos 80 e 90,
Os patrocinadores certamente seriam Apple, seriam Tesla. O Test Track deveria ser Tesla, não deveria ser GM, né? Spaceship talvez devesse ser Apple, um outro pavilhão, né? Então, acho que as Até empresas se que você trabalham vê com inovação não estão lá, né? o Jurassic World, por exemplo, é patrocinado pela Samsung na ficção, né? Sim, sim. Então, eu Eu acho que fico isso é um pensando também. problema. A Disney não É, conseguiu atrair essas empresas. e outra coisa, gente, são mega pavilhões. Eu sempre pensei nisso, né? São mega atrações desde o início. Então, a manutenção, realmente, a empresa para patrocinar é diferente de patrocinar de uma atração pequenininha. Mas, gente, para bancar aquilo desde o início, uma Exxon lá atrás, né? Uma GE, né? Isso. GE também, isso, claro. E, gente, muita É, grana, GE. muita grana, né? Então, eu acho que isso acabou, né? Eu fico pensando, sabe, se... outro dia eu falei, cara, se a Disney surtar, eu disse, olha, seguinte, sabe aquela... Pegando por storytelling, é um fato. Sabemos que a Disney conta muito bem qualquer tipo de história, Embromation, inclusive. Decidimos que vamos retomar o conceito inicial. O Epcot, na realidade, seriam dois parques, né? Houve essa possibilidade em algum momento, quando a coisa começou dar errado? Tipo, porque a sensação que eu tenho, pode ser a sensação que eu acho até difícil você financeiramente avaliar isso, é que se o World Showcase fosse um parque, daria certo. Eu não sei. Não sei se tem algum... Eu acho que para o Complicado. World Showcase, para ser um parque, teria que ser uma coisa de entrada gratuita, tipo o Disney Springs, por exemplo. Uhum. Eu É, acho que talvez, é. não É, pararia de pé se tivesse cobrança de Sozinho. ingresso. Concordo. também concordo. É, O porque... Bruno, e você ainda lembrou uma coisa. Os pavilhões hoje, boa parte deles não são totalmente ocupados, né? Porque se você Aham, olha o World of Motion, quando ele se transformou em Test Track, uma parte do pavilhão não é usada. O Journey to Imagination, a mesma coisa. Metade dele pois tá sem uso, né? E sem contar o O Wonders of Life tá até hoje Wonder tá abandonado lá. parado, tá parado. Não, inclusive, o pessoal fala que se a Disney quiser, eu acho que a gente vai ter algum anúncio disso por conta da bilheteria do Divertidamente. Mas se eles quiserem colocar o tema do Divertidamente lá, a estrutura Faz está lá. sentido. Tem estrutura para teatro, tem estrutura para cinema, tem estrutura de simulador, né? As salas de Uhum. simulador estão lá. Então, se eles quiserem fazer, tá No lá, é um Bodyworks, espaço né? vazio, né? Tá vazio aquele espaço, né? Então, tem muito espaço, né? Eu acho que é aquela história. Teve aquela entrevista que eu fiquei bravo lá com o Josh D'Amaro, porque ele descobriu, né? De repente, depois de vários anos, falou: não, porque a gente não tem que parar de substituir atrações e aumentar a capacidade, né? Eu acho que no Pô, caso do Epcot, você tem gênio. muito espaço sem uso, né? Então acho que dá para aproveitar esse espaço. Embora alguns digam que, por exemplo, no caso do Imagination, talvez precise demolir, né? Porque eles mexeram tanto nessas reformas do Figment, né? Que talvez ali não dê muito o que fazer, a não ser derrubar uma parte do prédio lá, o pavilhão inteiro e fazer outra coisa. Eu acho que é até Mas é melhor, porque isso complicado. não restringe a criatividade dos caras de fazer uma atração nova. Porque você vê o que É, aconteceu na atração nova da Tiana. Eles tiveram que criar dentro dos limites que o Splash Mountain obrigou eles a sim. criarem. Agora, se E você cada derruba vez tudo, que. você tem um greenfield ali para você fazer. O Exato. Brownfield é sempre mais complicado. Cada vez que o Figment é reformado, eles têm que ocupar menos espaço, porque eles vão quebrando, vão tendo que montar a parede de outro jeito. O Figment Uhum. atual, se não me engano, ele é 30, 40% menor do que o primeiro, Original, né? né? Então, aquela parte da fila, né, onde a gente entra, na verdade, era o espaço da atração antes, né? Então, você vê como vai perdendo, né? Então, talvez ali, nesse caso específico, talvez trocar o prédio seja até mais em conta, né, do que você fazer um retrofit, que a gente sabe que retrofit, a tendência é sempre dar problema, né? Então, é complicado. E se vocês imaginassem um tema, esquece história do futuro, já não deu certo no Future World, que já não é mais, né? Dividido agora. Se vocês tivessem que se juntar um tema, pensando no que existe hoje, vocês conseguem imaginar um tema, tipo, vendável? Porque eu pensei outro dia, falei, gente, eu vou falar a coisa mais óbvia, mais clichê,
Mas eu acho que caberia, não sei se seria vendável, tá? Alguma coisa do tipo de experiência. Sabe a ideia, literalmente, de experiência, experimentar coisas? Eu sei que é clichê, mas eu falei, gente, e como é difícil costurar o que existe hoje, né? Se tivessem que retematizar aquela área. Que não foi o que eles fizeram, eles meio que esquartejaram ali uma área de convivência, né? E de um mundo só. Aí, vocês imaginam alguma costura? Vamos lá, fala o Felipe e o Greg, que eu já falei muito até agora. Hum. Cara, é, pensando na Disney hoje, como ela hoje ela é administrada, eles obviamente teriam que obrigatoriamente procurar alguma coisa que tem uma propriedade intelectual já definida, comprovada, com fandom. Eles nunca fariam alguma coisa do zero. Eu confesso que eu não sei. É, É só porque se pergunta for pra pegou de pensar surpresa. bem assim, o que realmente é recente e tem um fandom grande é Frozen, que já tem, e Moana, que é o tentaram fazer alguma coisa lá, né? Já começaram com a Journey into Water, mas se pensar em franquias novas da Disney, acho que nenhuma tem um peso tão grande assim a ponto de sustentar um pavilhão dessa forma O, para o, que- ser algo que realmente mude muito. Eu vejo uma coisa que eu acho que combina com o Epcot, mas ainda é uma coisa de nicho mesmo dentro da própria Disney, é o Detona Ralph. Porque você está ligado à tecnologia, você pode fazer coisas ligadas tanto a videogame quanto à internet, né? Então, se for um centro de novidades, por exemplo, se uma Sony, a Nintendo, a Microsoft escolhe o lugar para apresentar jogos que estão em desenvolvimento, é uma coisa que vai ter público para poder ir lá e tá mostrando algo que tá à frente. é, Ou se algumas startups de tecnologia têm algum espaço para poder demonstrar a tecnologia de internet. Porque eu vejo muito o Epcot como uma coisa que está mostrando que vem para o futuro e que a gente vai conseguir chegar logo. Então, é interessante que se tenha essas provas de conceito e algo como o Detona Ralph, ligado ao que existe de real no mundo de hoje, poderia ser algo que funcionasse. Mas não sei, eu acho que é usado demais para os padrões de hoje. é. O que eu já falei no Passaporte Orlando, né? Já que se eles quiserem usar uma propriedade super cinematográfica e tal, que eu acho que combina muito com o Epcot, seria alguma coisa ligada ao Pantera Negra. Porque o Wakanda, que é aquela cidade tecnológica, o Afrotech, né, do Olha, africano e tal, o pessoal fala, mas o Wakanda tinha que estar no Animal Kingdom. Não, o Wakanda tinha que estar. Se for para ter algum lugar, teria que ter um pavilhão no Epcot, porque ele tem aquela ideia de tecnologia, algo que combinaria com o Epcot. E até se eles quisessem usar essa desculpa para fazer um pavilhão de África, né, entre aspas, no World Showcase, e não quiser fazer de nenhum país específico, faz de Wakanda. Sabe? É uma desculpa perfeita para botar uma propriedade da Marvel que eles podem usar, porque não está na Universal. E foi o primeiro filme, teve uma bilheteria enorme, tem um fanbase enorme, né? O Pantera Negra virou um belo de um símbolo aí é, né, para muita gente. Então, eu imagino que seria uma possibilidade. Eu não sei se eles enxergariam isso, mas alguma coisa desse nível, assim. É, Felipe, Mas eu o acho que é. Pantera Negra, Hã? pela experiência que eu tive lá no Avengers Campus, eu não sei se quando estiveram lá tiveram a mesma sensação. Ele ainda é um herói de nicho dentro da comunidade negra dos Estados Unidos, que é muito menor que os brancos. Por mais que sim, é uma questão. Entra na questão racial, que é complicado, mas assim, eu via lá o Pantera Negra andando no meio do pessoal, dentro do Avengers Campus, e só negros abordando ele, tirando foto. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu Poxa. não imaginava que fosse ser assim. Mas pelo menos quando eu estive lá, eu vi isso. E por outro lado, tinha lá a fila para tirar foto com o Homem de Ferro, bem em frente, assim, uma fila para o Homem de Ferro, e o Pantera Negra não tinha fila, ele estava andando no meio da galera. Na fila do Homem de Ferro, só brancos. Com o Pantera Negra, só negros. Assim, um Que recorte coisa. caramba. muito claro, sabe? Foi uma coisa que me chocou um pouco, que eu não esperava ver isso lá, assim.
Até porque, assim, eu acho que o racismo lá nos Estados Unidos, a separação entre branco e negro é muito mais marcada que no Brasil, né? Que é um país muito menos miscigenado. Então, eu tenho a impressão de que o Pantera Negra dentro do parque da Disney, comercialmente falando, seria uma coisa um pouco arriscada demais para a Disney, apesar que do ponto de vista de representatividade seria fantástico. Sabe? Acho que seria muito legal ter lá, mas eu fico pensando no público que atrairia lá dentro. Então, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que tem um problema, assim, conceitualmente, se a gente for parar para pensar, eu acho que a ideia que o Felipe colocou, talvez para o Epcot até soasse melhor do que para o Animal Kingdom, né? Que Sim, também era uma história que falavam muito. Mas tem esse problema do ponto de vista comercial, que a gente não sabe direito o quanto isso para a Disney seria bom. Eu acho que do ponto de vista da representatividade, da inclusão, seria nota 10. sim, com Mas eu não certeza. sei como isso se encaixaria no parque, porque você tem isso que o Greg falou, né, que é um certo nicho, né, que ele, não- ele fez muito sucesso, mas se a gente observa o que acontece na Califórnia, realmente parece uma coisa muito nichada. E por outro lado, tem que tomar cuidado em como você encaixa essa representação, por exemplo, se é um caso de um pavilhão ou de uma área. Por exemplo, eu já vi gente que é militante questionar que você colocar o Wakanda no Animal Kingdom correria um alto risco da Disney cometer erros ali, né, no tipo de abordagem se não tomasse cuidado. Então, é como eu já vi no passado, por exemplo, falam muito, inclusive, né, de colocar a área do Brasil no Animal Kingdom, né? Mas eu lembro uns anos atrás, quando falavam de Austrália, né? Os australianos ficaram muito bravos, né? Porque eles falaram, poxa, vocês vão colocar a Austrália só como uma coisa de natureza, né? Nós não temos mais Hum. outras. Então tem um problema. Talvez É. por isso eles inventaram essa do tropical, né? Lá Uhum. para esse projeto, para justamente porque eu lembro que quando houve uma discussão aí que era um rumor bem quente na época de ter a Austrália, os australianos reclamaram muito. Mas o Wakanda tem isso sim, né? De Talvez ter se eles abordassem realmente. essa questão de tecnologia, eles Sim. conseguiriam sair dessa questão do nicho Mas então, aí é o outro étnico, ponto, que racial, sei lá. o Greg falou também de tecnologia e tal. Talvez uma saída para o Epcot, se a gente fosse pensar em renovação, já que essa renovação que foi feita agora não foi. Não dá para dizer, é estranho a gente poder avaliar o que foi feito, porque não foi feito o que foi anunciado, né? Eles É, fizeram uma fração. Então, eu sempre falo assim, não dá nem para a gente dizer se aquilo que foi anunciado é uma coisa, né, que deu certo, porque o conjunto de atrações que foi anunciado não foi feito, né? Mas o que eu acho que poderia ser um caminho para o Future World, né? Tudo bem que agora já encaixaram lá o Guardiões da Galáxia, mas talvez até se encaixe no que eu vou falar, seria ter um pouquinho de inspiração lá em Paris, com a ideia da Discoveryland. Quer dizer, você escapar um pouquinho da ideia de você ter que representar futuro e partir para uma ideia, talvez de descoberta, que você pode lidar com o passado, com o presente, com o futuro, e você pode colocar videogame, você pode colocar realidade aumentada, inteligência artificial, seja lá o que tipo de experiência você possa colocar, qualquer tipo de engajamento novo, né, que também possa ser colocado. Acho que falta um pouco disso. Eu acho que a Disney ela demorou muito para. A Disney ela tem um histórico muito ruim de lidar com videogame, né? Eu acho que isso é um problema sério porque eles não têm paciência de lidar com o negócio videogame, né? Videogame é uma coisa que leva muito tempo, mas quando eles fizeram o Detona Ralph, eu achei que eles fossem embarcar nisso, né? De investir numa área de games, teve aquela história do Play Pavilion, né? Mas que depois eu soube que já vi Medner falando que ainda bem que não foi feito da forma que originalmente foi Hum. falada, né? Porque falou assim, as pessoas iam reclamar, porque assim, era bonito esteticamente, mas como experiência era uma Conteúdo coisa zero. bem simples, né? Mas é Ia ser isso, eu tipo um acho. novo Disney Quest. Sabe que era bem a direto. comparação Ou que pior. a gente. Então, a comparação que eu ouvi sobre a Play Pavilion, diziam que ia ter uma experiência, inclusive, do monorail, que seria legal, que usaria projeções lá. Mas, assim, talvez a melhor comparação que eu vi do Play Pavilion seria o que foi o. Não sei se vocês chegaram a ver aqui no Brasil, aquela exposição Mundo Pixar, que você vai de cenário em cenário, espaços instagramáveis, né? Você entra lá Hum. para tirar foto no Nossa. cenário. Então, o Play Com Pavilion adesivo na seria parede.
então, o Play Pavilion seria isso, só que com um pouco mais de interação, né? Então fica difícil saber, mas eu acho que o parque ele poderia ir mais para esse lado, né? Lidar um pouco mais com principalmente coisas lidando com videogame, com engajamento, com interação. Eles tentaram fazer isso com a Moana, né? Aquela experiência da Moana que para mim tem mais cara de Animal Kingdom do que de Epcot, mas Pois é, não faz enfim, sentido, né? mas eu acho que assim, sabe aquela história? Eu tenho para mim que aquele espaço da Moana acabou virando uma moeda de troca para tirar aquela fonte, que diziam que tinha muito problema de manutenção lá no meio. Falou assim, a gente vai tirar a fonte, mas precisa ter um negócio de água. Ah, então vamos deixar a Moana aí e a gente pode tirar a fonte, né? Então, porque Então, inclusive Mas o que daquela mais me praça ali, impressiona, o né? que me impressiona, gente, que na D23 de 2019, eu estava lá exatamente no momento que anunciaram todas as mudanças, e o pavilhão do Imagineering tinha um canto para Epcot. Até tem um vídeo disso depois, assim, um centro, que era uma maquete toda com iluminação colorida e tal, e aí a iluminação mudava e ficava passando o filme da reforma do Epcot, que já tem no YouTube, né? Um mundo de sensações, não sei o quê. E aí tinha uns quadrinhos, vários quadros pequenininhos assim na parede, e alguns que ficavam cobertos. E assim, você chegava lá e todo mundo esperando mil anúncios em relação ao Epcot, que acontecia, ia acontecer e tal. E eu, cara, é agora que vão anunciar vários países, ou pavilhões e tal. E aí foram simplesmente muito doido, porque muitos dos quadros eram de atrações até que nem existiam mais, sabe? E aí tinha uma cerimônia de tirar aquele quadrinho. Aí o pessoal fica meio assim, pô, peraí, cadê a conexão? É o época do futuro ou a época do passado? Então, eu lembro que em 2019, com esse filme, que passei, era lindo, que passava toda hora, tá no YouTube, né? E o próprio pavilhão, você não entendia caceta. O que que vão fazer com a Epcot? Estava todo muito feliz, porque finalmente iam mexer com a Epcot, né? Foi antes até dos desenhos conceituais, daquela, eu não sei qual é o nome do prédio, aquele prédio, né, que ia ter a parte coberta, a cobertura Sim. lá. Era um centro Não de sei se vocês convenções, lembram. de eventos, né? pavilhão dos festivais, né? Que eles De chamavam festivais, Não, lá, né? né? isso, exatamente. Foi antes até disso, acho que logo depois, acho que no último dia do D23, e que mostrasse a primeira arte conceitual. E aí eu fico pensando, gente, vocês sabem como o Epcot se vende hoje? Vender mesmo, assim. Ele é um parque de quê? Ele continua sendo um parque mistura de feira de países, não, feira das nações, e com o futuro? E você sabe Não, como a ô Disney Bruno, vende o mas Epcot? eu acho que historicamente eles usam, pelo menos antigamente se usava muito isso, né? Eles usavam muito a palavra descoberta. Você vai no Epcot para descobrir coisas, né? Então você ia nos pavilhões, né, do Future World, descobria, né, né, as novidades de cada pavilhão. E no caso do World Showcase, agora ainda mais forte ainda, você descobria os valores culturais de cada país. E hoje as pessoas, talvez a maior descoberta é descobrir comida, né? Você vai lá, vai São descobrindo os, os pratinhos, as bebidas e tá isso. Mas o o ano mote inteiro sempre tem um foi. evento específico de comidinha lá, né? Então, o mote foi essa coisa da descoberta. É, eu acho que um grande problema da Disney hoje, ela não é um só, ela tem dois, né? Até a gente estava falando antes do Felipe chegar aqui, que tem a ver com o sistema novo aí Hum. do Disney Plus. Porque uma a Disney, ela está quebrando conceitualmente a ideia. Peraí, voltei. A ideia que as pessoas tinham de cada parque. Então, por exemplo, o Hollywood Studios, que era um parque de bastidores de cinema, ele está se transformando em outra coisa. É uma miscelânea de Pois é. coisas ali naquele parque. O Animal Kingdom, que era um parque sobre animais, né, reais, né, extintos, imaginários, está começando a se transformar em outra coisa. Que meter Avatar lá já zoou tudo, né? Então, eu acho que esse é um O problema. Avatar ainda tem uma Tem uma desculpinha que desculpa. encaixa, mas Eu acho que funciona. por ter o Joey Road lá, eu acho que acabaram sendo muito espertos ali, deu para encaixar. Sim, Mas é um problema. Conceitualmente, por exemplo, Star Wars na Disneyland, para muita gente, é um sacrilégio, né? eu Só acho que não é. é, só não é tão criticado porque ele está tão escondido no fundo do parque que se você quiser visitar Disneyland e não ver Star Wars, você não vê, tá? Porque está Uhum. bem lá no. Então acabam não reclamando. Então, acho que conceitualmente esse é um problema. E o segundo é a questão da capacidade. A Disney ela fica pensando muito em como reaproveitar espaços, e isso cria projetos débeis, né? Projetos muito
que não param em pé, né? Por exemplo, você vai fazer um pavilhão sobre aquela atração ali atrás do pavilhão, do lado do pavilhão do Reino Unido, da Mary Poppins. Vocês já viram o tamanho do terreno que tem ali? Não é um terreno grande. O que dá Mas para isso é uma fazer atração ali de da Mary xícara, né? Poppins? Não tem. Então, quer dizer, você faz um negócio pensando a ter que aproveitar esse espaço aqui. Não, dá para aproveitar ali atrás? Não dá, mas vai sair muito caro. Tem que aproveitar só esse espaço. Isso cria uma experiência ruim, uma atração ruim e não traz capacidade. Porque o que que essa xícara desgraçada vai agregar de capacidade para o Epcot? Se você falar para mim, o Epcot precisa de pequenas atrações, eu acho que precisa. É interessante o parque ter uma mistura de atrações que tenham grande capacidade com pequena. Mas, por exemplo, o que que Moana mexe, né, com a grande capacidade do parque? Não Nada. mexe nada. E aí está, para mim, minha opinião, um dos grandes problemas por que que o Disney Plus funciona na Califórnia, onde tem pouca reclamação, e não funciona em Orlando. Porque você vai na Disney, tem 40 atrações para você escolher. Aí você vai no Magic Kingdom, no Epcot, o Epcot, né, soma quantas atrações você pode usar, né? Então, falta capacidade para o parque. Você tem que investir em, em outras atrações, em outros. Por exemplo, hoje, eu acho que se o Magic Kingdom tivesse aquele teatro que foi anunciado, teria sido uma grande edição. Porque aquilo Uhum. ali atrai capacidade. Você coloca 3.000 pessoas dentro daquele negócio lá. É, São 3.000 pessoas que não estão em filas de outras atrações, né? sim. Então, eu acho que isso é um problema que a Disney está tendo muita dificuldade para dar. Agora, o Bob Iger esteve lá no Magic Kingdom, né? E ele não foi só para a inauguração lá da Tiana, né? Da Splash Mountain. Ele estava com os membros do board, lá do conselho de administração, todos eles, quase todos eles estavam juntos, para assistir o que vai ser o plano de expansão. Eles estavam no Magic Kingdom e no Epcot. Tem foto do Bob Iger no Epcot também. Então, eu acho que a gente vai ter novidades, pelo menos para esses dois. Eu acho que vai ter novidade para todos. É. Mas, assim, pelo que eu vi do tempo que eles gastaram lá, o Magic Kingdom e o Epcot, acho que eles vão ter mais atenção. Eu- Essas notícias que saíram recentes, né? Ah, Disney vai investir 17 bilhões nos parques de Orlando, do Walt Disney World e tal. E aí você vê essa galera emocionada, né? Fala assim, nossa, com esse dinheiro dá para construir um parque inteiro novo e mais dois parques aquáticos. Falei, cara, não faz sentido economicamente para Disney ter mais um parque inteiro em Orlando. E muito menos dois parques aquáticos. O pessoal fala assim, cara, a Disney já tem dois parques aquáticos, sendo que só um fica aberto. Qual que é o sentido da pessoa pensar que eles vão construir mais dois? Não tem. Então, essa grana, eu concordo 100% com o que o Sabe fala assim, eles têm que investir em duas coisas, em expansão de capacidade dos parques, né, aumentar a capacidade dos parques existentes, e em manutenção para consertar todos os parques para que tudo esteja funcionando bonitinho e certinho, para parar de que essa quebradeira tá infernal que tá lá, porque hoje a impressão que dá é que eles estão segurando essas atrações funcionando na base do cuspe e reza brava, porque quebra toda hora e tá com muita coisa faltando e animatrônico quebrado, e a experiência não é completa para quem vai. Então, eles têm que investir muito dinheiro em expansão dos parques existentes, expansão de capacidade. Não é só retematizar. Retematizar não resolve o problema de expansão. Não é trocar o tema do Test Track que vai resolver o problema do Epcot. Eles têm que construir uma coisa nova, né? Exatamente o que você sempre falou. É. Ô, Felipe, E só. investir na manutenção. Vamos deixar esses parques tinindo. Que nem É. A Disney faz no Japão, sabe? Ô, Felipe, uma coisa interessante, eu vi uma live, um podcast americano, eles estavam falando do Mickey's Mini Runaway Railway na Califórnia, né? Eles estavam comentando uma coisa que eu achei muito curiosa, que a gente até vejo o brasileiro e outras pessoas não comentando. Essa atração não tem grandes filas na Califórnia. Ela não é gigante. Por que que essa atração é tão procurada em Orlando? Porque o parque tem poucas atrações. O Mickey Minnie, tá, aí você pode falar, mas lá na Califórnia ele fica lá na Toontown, ele fica lá na. Tudo bem, mas as atrações na Califórnia são tão variáveis e elas estão tão assim, né, separadas, Uhum, né, misturadas no sim. parque, que você vê uma atração nova como a Runway Railway, ela não tem fila longa, você tem filas É, lá de meia hora, 40 minutos, até porque ela tem uma boa capacidade, né, ela sim. tem uma circulação boa.
Não, e Mas isso ela ainda fica fechada por parte do dia, porque quando começam os fogos, eles fecham a total, né? Então, fecha então. né? Não tem. Mas isso que o Felipe falou, que é a parte também de manutenção, em Orlando é muito ruim e ocorre justamente por conta do problema de capacidade. Por exemplo, eles vão fechar uma Space Mountain. Vai fechar uma Space Mountain? É um problema para o parque fechar uma Space Mountain. Porque você acaba é, fazendo todo o fluxo do parque ficar desproporcional. Foi o que aconteceu agora com a Tiana fechada e vai fechar a Big Thunder. Quer dizer, não vai aliviar nada. Não. Não Não, vai e pega o aliviar nada. Epcot, então, que já tem bem menos atrações, você vai fechar o Fecha o Test Track Test quase um Track. ano inteiro. Então, o O, Test Track é uma o- atração que tem muita capacidade. Você Exato. fecha. Ah, e o que você está falando do Runaway Railway no Hollywood Studios, né? É um parque que, é o que a gente sempre fala, ele tem, não tem tantas atrações e são todas, boa parte das atrações que tem são atrações muito boas e que chamam muito a atenção da galera. Então, o Hollywood Studios, para mim, é Sim, um parque muito problemático nessa parte de público. Eu acho que, e eu ainda acho que essa história toda da mudança do Disney Plus lá do Lightning Lane com os grupos ainda vai piorar ainda mais isso. sim. Porque as atrações vão ficar abarrotadas de gente. É Então, por causa do sistema de tiers, porque o tier exato. você vai obrigar as pessoas a agendar atrações que naturalmente não precisam de fila. Então você vai lá, a Uhum, atração do exato. Nemo, que nunca tem fila longa, vai passar a ter, porque a pessoa vai agendar o Light Lane. Mas assim, eu acho que o que falta em Orlando é fazer o que aquela senhora que inclusive foi demitida injustamente, aquela acho que é Catherine Powell, que era a presidente da Disneyland de Paris, que ela foi a responsável por revitalizar o parque inteiro. Eu não sei se o Bruno chegou aí depois de. Eu não lembro quando foi a última vez que você foi para lá, Bruno? 2012. Então foi depois. Eu fui em 2019. As atrações, elas estavam todas sendo revitalizadas. E quando eu digo revitalizada, não é fazer só manutençãozinha de uma coisa ou outra. Eles trocaram todos os animatrônicos, trocaram todo o sistema de iluminação, trocaram o sistema de áudio. Então, quando você vai num Piratas do Caribe, eu fui logo que reabriu a Phantom Manor, né? Que é a mansão assombrada que tinha ficado mais de um ano fechada. Eu fiquei espantadíssimo, porque parecia que aquela atração tinha sido construída há pouco tempo. Tava tudo novo dentro da atração. E aí você vê, eles foram fazendo isso atração por atração num processo que durou acho que 4 ou 5 anos. Não sei se está faltando alguma atração hoje. E a Califórnia fez isso com boa parte das atrações. Tanto que a Space Mountain de lá ela foi totalmente reconstruída, né? Internamente ela é toda nova, a Space Mountain da Califórnia. Eles vão Mas, ter que gente, fazer por que isso em Orlando. vocês acham que a manutenção das atrações, ela não é feita por quê? Falta de dinheiro ou Não é, administração ruim? não é. O problema é o seguinte, é da gestão. é, você prejudica a experiência no parque. É o que o Felipe acabou de lembrar quando ele falou do Test Track. Você fecha, o parque ele tem poucas atrações. Você fecha um Test Track para renovar. Para onde que vão essas pessoas que iriam para o Test Track? Elas vão, como a gente viu, o Ratatouille que tinha fila de 1h20 ficou com fila de 2 horas, e 2, 2h30, por quê? O fluxo vai ser dividido entre as atrações que sobraram no parque. Então você imagina, se você fizer como fez a Disneyland de Paris, que fechava 2, 3 atrações de uma vez, você cria um caos no parque. Você cria Pois um é. caos no parque. Você perde dinheiro. Porque o que que a Disney vai ter que fazer? Ela teria que reduzir a capacidade. Então o que eu Bastante. vejo é que a Disney, é o que o Josh D'Amaro falou, a saída para você poder fazer essa revitalização é expandir. Então, ao invés dessa ideia de fazer quinto parque, você tem que expandir os parques, porque aí você consegue fazer o processo de manutenção. Não essa manutençãozinha de um mês que eles fazem, ficam fazendo Aham. revitalização de fechar a atração por um ano Uhum. para mudar tudo. Você vê a Mansão Assombrada de Orlando e compara com a dos outros parques. Depois que eu visitei a da Califórnia e a de Paris, me dá vergonha alheia visitar a mansão de Orlando, porque você vê que tem problema, tem iluminação falhando em várias partes, o áudio não está funcionando, dependendo de um bug que você está sentado, você não ouve.
não sai o som Uhum. atrás de você. Uhum. Então, Agora eu queria spaceship também puxar. precisa trocar todo o brilho, né? Tem É, vários problemas. agora eu fico pensando até também de dinheiro, etc, etc. Gente, será que a gente chegou a um certo ponto, por exemplo, eu estou muito viciado na ideia de um parque temático, ou seja, o parque tem um tema acima de tudo, depois ele pode ser dividido, mas na minha cabeça ele precisa ter alguma postura, um tema. Mas será que a gente está chegando num momento em que, por questão financeira, de público, de demanda, de como tudo mudou, um parque não necessariamente precisar de um tema único? Gente, o Epic Universe, de certa maneira, ele tem uma costurinha só e áreas que se assumem, né, em literais mundos paralelos. Aí a gente fica, eu fico pensando no Epcot e tal, assim, cismou tanto tempo com Future World, com a ideia de futuro, coisas já estabelecidas, tipo World Showcase. Será que não fica mais fácil hoje em dia você lidar, olha, gente, tem esse parque, só que dentro desse parque tem uma área de Harry Potter, outra área disso, outra área daquilo. Não fica mais fácil também vender e, assim, acho que se livrar também desse compromisso eterno. Porque para a imagem é péssima, né, gente? O que aconteceu com o Epcot, a imagem do Epcot, né? Uhum. Muito boa. É, Porque eu acho. eu acho que a Pode falar. tendência. Desculpa, não, eu acho que é a tendência mesmo, porque o, como o Walt Disney World foi digamos, a experiência da Disney em poder ter quatro portões e realmente criar temas específicos para cada um, eu acho que isso é uma coisa que, ok, funcionou no passado, mas acho que a própria forma como hoje as pessoas consomem o conteúdo, né, consomem as propriedades, eu não acho que funcionaria. Então, a gente viu o que o Saber acabou de falar pouco tempo atrás, né? Os parques foram se transformando. Então, o Hollywood Studios, ele é um apanhado de propriedades. O Animal Kingdom virou um apanhado de propriedades. E aí você não tem mais a característica do que era, né? A pessoa fala, mas a ideia do Epcot... Cara, esquece a ideia do Epcot, isso não funciona mais hoje. Então, ele, de novo, ele vai virar um apanhado de propriedades, né? Eh, a Universal nunca fez um parque com um tema único. Eles sempre foram temas múltiplos. Então é o Islands of Adventures. Então tem um monte de ilhas de cada uma de uma coisa. O Universal Studios sempre foi uma bagunça aquele parque, porque eles foram reformando, cada hora uma coisa. Então ele nunca teve um tema, né? E o próprio Epic Universe vem dessa forma também. Eles criam um negócio central e ilhas separadas ali de coisa. É, Ô, Então Felipe, vai ser agora o funciona. de Paris, né? O Adventure World vai ser isso Adventure daí. Vai World. Então, transformar o de Walt novo, Disney Studios em exato. um multi-universo ali, né? Você coloca Exato. vários IPs ali misturados. A Acho que Paris vai ser isso. a última coisa dessas que funcionou foi o Tokyo Disney Sea, que é mais recente, que é a questão dos Sim, portos e tal, mas mesmo assim, ainda lá agora acabaram de meter uma Fantasy Springs. Então, quer dizer, é. é tudo assim, eles eu acho que não funciona mais, não, não porque o Imagineer não sabe mais fazer, não, acho que é por causa da forma como o público quer consumir certos conteúdos de certas propriedades. Não, Então, eu eles vão acho, atrás do que eles. eu não sei se eu estou sendo profético aqui. Eu acho que a Disney vai trocar o nome do Hollywood Studios. Eu acho que é Já questão de tentaram um tempo. tempo atrás, né? Mas Já morreu essa. era para ser Hollywood Adventures. Como eles fizeram lá em Paris, era para ser o nome. Porque não tem, cada vez menos tem estúdios lá. Eles estão mudando totalmente o caráter do parque, Olha, né? Então, a marca. Falando de Epcot. Oh, perdão, vai lá, Bruno. Não, rapidinho, só que eu até tinha pensado isso antes, que a cara ele cabe perfeitamente se pegasse o California Adventure e transformasse em Disney Adventure World, como fizeram no estúdios de Paris. Porque tem essa pegada, é Pixar, é Marvel, entendeu, gente? É aquela mistureba que você chama de É, aventura, até a ideia inicial conecta até com o Buena Vista Street, o Disney chegando, tá? Porque a pegada era essa, né, gente? California Adventure, então a aventura do Walt Disney uhum, lá, caberia. E aí, pelo menos na minha cabeça, não sei se para vocês, fica ali uma coisa mais uniforme. Tá legal. É um bando de coisa misturada, mas o tema é genericão. Eu falei, aventura, e cabe tudo, como é Epic Universe, né? Um universo épico de uhum, vários setores, né? é. mas o Mas Bruno, só o que o Felipe falou né, dessa mistura, se você perceber no marketing, hoje, você não vê tanto comercial, tem alguns, mas a gente até vê, mas não tem mais vendendo o parque, ele vende a área as temática, né? áreas.
Por isso que até eu ficava Ah, bravo, isso eu porque falava perguntei. assim: Uhum. visite o parque do Harry Potter. Não tem parque do Harry Nossa. Potter. É a área do Harry Uhum. Potter na Uhum. Universal, né? E agora tem duas, né? Então são dois parques do Harry Potter. Então, tem isso Vai ter também de três. vender a área, né? Vender vou no parque do Avatar, vou no parque do Star Wars. Não, aquilo está dentro de um parque, né? Então tem esse. Uhum. Né? Fala, Felipe. Mas essa questão do que você falou, da mudança do nome do Hollywood Studios, eu acho que eles não vão mudar. Porque eu acho que esse nome já está muito bem estabelecido e tal. E por quê? E aí, voltando para o tema nosso do Epcot hoje, né? Da reforma toda que aconteceu, né? Eles criaram lá o Communicore Hall, né? E aí, voltando lá para trás, para D23, que o Chapek falou assim: a reforma do Epcot vai transformar o parque. Ele tem uma frasinha, ele fala: o parque vai ser mais família, mais Disney e mais Epcot, e mais tudo. Quer dizer, ele joga aquele monte de palavra-chave para dizer que a transformação vai ser isso. Mas assim, a pobreza do Imagineering que foi feito aí, eu não sei se é culpa do Imagineering, se foi culpa da restrição orçamentária, seja lá o que for. Mas essa reforma desse Community Core Hall, para mim, mostra o quanto toda aquela era chapa que provavelmente resultou nisso, e aí pode botar a culpa na pandemia, eu acho que a culpa não é da pandemia, mas é mais questão de como eles levaram esse projeto mesmo, né? É, chama Community Core Hall, é um nome. É um nome por quê? Porque esse nome foi feito para agradar as quenga véia da Disney que lembram do Community Core Hall original do Epcot. Sim! De Communicore Hall, o que que tem lá dentro? Porra Porra nenhuma. nenhuma. Você tem um salão vazio com cadeiras, ar-condicionado e mais nada, e paredes brancas. Para quê? Eles vão usar aquilo para os festivais, não sei o quê. E aí a Disney não tem nem a capacidade de inaugurar essa bagaça num festival já com a porra toda decorada. Porque eu até imagino que seja um espaço flexível para eles fazerem coisas melhores. Mas eles inauguram o negócio e não tem nada. É um refeitório do hospital, aquilo. Não tem nem É, comida lá do dentro, não tem hospital. banheiro lá dentro. E aí, mas eles vão lá e metem o nome de Community Hall. Pra quê? É só um nome para falar que é mais Disney, que é mais Epcot, mas é só um nome. E de verdade mesmo, de essência, não tem bosta nenhuma dentro daquela porcaria daquele Community Hall. Eu fiquei revoltado quando eu vi isso aqui. Eu achei, É, adorei quando o Bruno tweetou, falou assim: porra, uma loja da IKEA? Caceta, meu. Eu achei ótima a revolta do Bruno. não, mas Felipe, ali eu tenho a opinião seguinte. Aquela área toda do Epcot, né, que a gente tem já que esse apelido falou, né, refeitório do hospital, para mim o apelido que eu mais gostei foi terminal de aeroporto, né, foi o É terminal de bom demais aeroporto, também. e Uhum. ficou uma coisa muito estranha porque eles fizeram uma decoração nem lá tão sofisticada para aquele evento, né, com os influenciadores, né, para abrir, e passou esse evento, ficou tudo vazio, né, Vazio. o espaço ficou sem nada, ficou uma coisa feia. A impressão que dá, lógico, eu vou esperar antes para detonar definitivamente o primeiro festival, para ver o que eles vão fazer ali dentro. Porque Não, né, eles eles vão poderiam ter falar. aberto no É, primeiro festival e então, fazer eu isso falo né, assim, direito. vamos ver, que eu falo assim, eu quero ver no festival. Mas assim, mas ficou muito com cara que toda essa área, ela não foi concebida assim, do início ao fim por Imagineering. Para mim, Não. isso aí foi coisa das operações. Eles falam assim, tá, a gente faz Ah, festivais, precisamos de espaço para as pessoas, porque ali tem muito espaço descoberto, precisa ter uma área coberta. Fizeram aquele lugar ali. Se a gente for parar para pensar, o Felipe detonou esse espaço. Tem um outro espaço ali que é problemático. É aquele teatro que eles montaram ali, aquele palco. O palquinho de show. Porque aquele Foi palco, terrível aquilo. ele não tem, ele primeiro, ele vaza o som totalmente de forma disforme ali, né? Não é um espaço que você Tem consegue uma fazer cobertura grandes de som sequer. produções. Ele não tem como você fazer grandes produções. Não tem como ficar confortável assistindo por muito tempo, porque não tem. As pessoas até ficavam no sol, eles colocaram os guarda-sóis ali, porque as pessoas ficavam em pé. Basicamente, o que eles queriam colocar naquele ponto ali é algum entretenimento, porque é um canto que ficou meio sem nada, né? Então você precisava ter alguma. Assim, mal comparando, não sei se vocês lembram disso, né? Que já é uma coisa mais antiga. O que o Hollywood Studios, quando ainda era Disney MGM, fez lá no canto do Streets of America, né? Que era New York Street antes.
porque as pessoas ficavam andando ali, perambulando, não tinha muito o que fazer ali, eles colocaram um palco, eles criaram um teatro ali, né? Teve show da Pocahontas, teve show do Corcunda de Notre Dame, eles faziam vários showzinhos ali de pequenos teatros ou de entretenimento. Teve a Tartarugas Ninja uma época. Eu acho que eles tentaram trazer um pouco disso para ali, porque, poxa, as pessoas vão comer, as pessoas vão ficar ali, precisam assistir alguma coisa. E eu acho que a Disney ela perdeu uma grande chance. Eu acho que se fosse a Imagineering a ter desenvolvido essa área, eles teriam pensado assim: o que vai ser dessa área quando não tem festival, quando as pessoas não estão comendo, quando não tá Uhum. tendo movimentação aqui? E automaticamente, se a gente olhar esse espaço onde está o hall e esse teatro, ele dá para o Imagination. Então eles já poderiam assim, se já tivesse uma coisa já casada, falar assim, o que que daria para fazer aqui para casar já como era, como a gente esquece um pouco disso, mas o antigo Comunicor, ele dialogava com os pavilhões. Ele tinha esse Sim. diálogo com os diferentes pavilhões. Então você poderia fazer naquele canto alguma coisa e dialogasse, por quê? Se a Disney anunciar agora na D23, ó, vamos ter alguma coisa grande lá no lugar do Imagination, é um canto ali que a tendência vai ser levar pessoas para aquela área. Esse espaço do hall seria útil, né? Você Uhum. poderia usar esse negócio. Então, assim, eu acho que foi mal concebido, porque foi concebido por pessoal de operações, e foi tão mal concebido que até o espaço dos personagens é inferior ao que tinha antes. Para mim, é uma coisa que não me parece, o Felipe parece, eu vi que parece que ele concordou comigo, mas não me parece ter sido feito por Imagineering. Isso aí foi feito por Não. algum terceirizado, alguma coisa que Sabe, levou para o sabe o que que eu acho que eles fizeram? Eles devem ter contratado alguma firma de arquitetura que costuma fazer campus para o Google, ou que costuma fazer loja da Apple. Porque acho que toda essa reforma, né? Olha, se a gente for voltar lá para trás, para a primeira vez que eles mostraram aquela primeira arte conceitual do Epcot, bonitona, que realmente parecia um negócio muito impressionante. Era enorme, você não conseguia nem enxergar direito as quantidades de coisa, né? E o que virou hoje é ridículo. Mas assim, toda aquela reforma do miolo, por exemplo, tiraram a fonte, e aí botaram lá um vaso de planta. Botaram a estátua do Walt, naquele concreto cinza. Ah, botaram um iluminado bonitinho. Tanto que as luzes que estão no chão ali, o pessoal falou que já queimou tudo, já não funciona mais aqueles LEDs no chão bonitinho que eles Caramba! colocaram lá. É, já queimou tudo. Eu vi o pessoal filmando lá que tá tudo apagado as luzes lá. E, e a impressão que dá, e eu até vi outras pessoas reclamando disso, falou assim, dá a impressão que dá que eles alguma empresa de arquitetura moderna que fez um negócio que é uma arquitetura moderna? É. Tem cara de Disney? Não. E a pessoa que fez isso, com certeza não mora na Flórida. Porque não tem É, noção daquele monte de cadeira, de banco no sol. Ninguém fica lá naquele lugar. Eu já cansei de ver youtuber, de gente fazendo, passeando por ali. Assim, cara, tem um monte de cadeira aqui, tem aquelas árvores de metal enferrujada lá, tem um monte de coisa. A galera não fica. Por quê? Porque é quente para um cacete, é um inferno na Terra, especialmente agora no verão. Tanto que quando eles inauguraram o Comunicore, e justamente esse palco do Cook tem o show lá do Encanto agora, tinha galera passando mal de calor lá e precisando ser socorrida. Cara, Então, quem projetou isso, primeiro, não é Imagineer, com certeza não é. É algum arquiteto qualquer que faz shopping center, mas que não faz coisas da eu Disney. já ouvi que E alguém que não tem, não arquiteto tem de o conhecimento mall, né? mínimo de Flórida, cara. É Porra, arquiteto de mall. arquiteto de mall, exatamente. E o cara não tem o mínimo conhecimento. O cara nunca foi na porra da Flórida, no verão, úmido, pra saber o quanto que aquela porcaria é quente, que as pessoas não conseguem ficar vendo um show com sol na cabeça. E aí meteram aquele monte de, monte não, alguns guarda-sóis ali em volta do palco para pelo menos a galera esperar o show. E, e aí, assim, teve a pandemia, teve não sei o quê, teve não sei o quê. Cara, de expansão de verdade, o Epcot, a única coisa que ele teve foi o Ratatouille. Porque até o Guardião da Galáxia, que é uma baita atração, adoro, amo a Guardião da Galáxia. Ela não é uma expansão. Eles tiraram uma atração velha que tinha uma capacidade boa, que era da Universal Vanguard da Ellen, e botaram uma nova. É, a Moana, é o que o Sérgio falou, isso não é uma expansão. Eles botaram um negócio lá, mas não ocupa as pessoas porque não é um negócio que chama atenção tanto assim.
Então, se você pensar, essa reforma toda, esse tempo todo, eles levaram 6 anos para basicamente fazer um projeto de paisagismo que não funciona. Aham. É um projeto de movimentação de terra, de construir banquinho, que não funciona, que não traz nada a mais para o parque. Então, assim, É, o nosso tema que a gente começou assim, nossa, essa reforma toda valeu a pena? Cara, pelo amor de Deus, não, era melhor ter ficado como estava. Mas, pois Sei Felipe, lá, é, eu achava mais charmoso aquele ar de é, futuro velho do que, sei lá. aham. não, o que eu ia falar é o seguinte: eu não sei se o problema foi propriamente de dinheiro ou a pandemia, né? Muita gente gosta de usar a pandemia como desculpa. Eu acho que deve ter tido algum problema de gestão na Imagineering na era Chapek. Para mim aconteceu isso. Foi, Acho que com chegou um certeza, para mim determinado é isso, é momento muito isso. que tanto é que você vê que quando o Iger voltou, ele trouxe o Bruce Vaughan de volta, né? E pelo que eu sei, não gostou, não, ele parece que estava lá, não sei, acompanhou uma parte do desenvolvimento desse do pré-projeto, né? Mas o que se diz, a gente vai saber no futuro, né? Que provavelmente vai sair algum livro aí falando Alguém precisa escrever um dessas livro coisas. urgente dessa era. Não, inclusive diz que o, eu li que o Bob Chapek deu uma entrevista, eu não sei para qual publicação é importante, e ele fala de Disney, né? Parece que ele abriu a boca para falar umas coisas de. Tô curioso, vou esperar para ver o que Hum, que. Mas assim, o que eu acho é que no meio quando, sabe assim, vamos lá, vamos destravar esse projeto que foi anunciado. Alguma coisa deve ter dado errado. Alguém deve ter falado, olha, isso que foi anunciado, sabe, isso que a gente começou a falar aqui, olha, essa Mary Poppins que a gente anunciou uhum, vai dar encrenca lá para frente. Olha, isso aqui que a gente está anunciando para Spaceship. Olha, não vai dar para fazer isso porque primeiro a gente tem que trocar a estrutura da spaceship. Aquele estrito precisa trocar tudo. Quer dizer, você quer colocar projeção num negócio que precisa fazer uma reforma, você vai ter que destruir tudo, né? Eu acho que uhum, deve ter rolado alguma coisa na gestão da Imagineering que fez assim, olha, vamos parar tudo e recomeçar e fazer é, tudo Só que é o seguinte, o que já estava contratado, né? O que já estava teve que seguir em é. frente. Mas eu Eu acho acho que que foi foi uma por aí. tempestade Mas, perfeita, né? O Epcot se ferrou justamente porque ele pegou uma troca de gestão por uma gestão péssima, que foi do Chapek, e juntou com a pandemia. Eu acho que eles usam muito a pandemia como desculpa, mas, de novo, né, sem querer ficar falando isso de novo, na Universal, eles aceleraram a construção da Velocicoaster na pandemia. Então, não foi desculpa, né? Enquanto na Disney eles usam a desculpa da pandemia para ter atrasado ainda mais o Tron e a questão do Epcot. Então, mas foi eu realmente, acho. acho que... Diga. Não, eu acho que isso foi um pouco da postura da Disney na pandemia mesmo. Você vê até Sim. pelo comunicado que o Joe Rohde deu quando ele se aposentou, entre aspas, né? Porque ele falou: não vejo nenhum projeto bom em médio prazo para me envolver. Então, assim, não parecia que ele não tinha perspectiva de fazer nada em curto prazo, curto, médio prazo pela Disney e resolveu parar. E, Uhum. e nisso ainda teve a Disney falando que ia mudar todo o Imagineering para Flórida. Isso quebra a equipe no meio, né? Tem gente que não Sim. quer se mudar. Você vai, principalmente nos Estados Unidos, você vai da costa oeste para leste, assim, as pessoas têm família, É. tem outras coisas onde elas moram. Elas não querem simplesmente mudar para o outro lado do país que é muito distante. Então, Eu vi até que teve um tem gente desmonte do processando a Imagineering. Disney por causa dessa mudança que foi para acontecer, não aconteceu, e eles estão processando a Disney. É. E aí nisso um tanto de gente experiente acabou saindo, gente que não era experiente também, e acabou que o Imagineering todo parou. Eles pararam os projetos, então realmente é um negócio que está recomeçando. Não, e vários desses Imaginers foram para a Universal, né? Estão trabalhando lá. E eu descobri que alguns desses que saíram na história da Lake Nona, né, em Orlando, estão trabalhando na Netflix, né, para aquele projeto Netflix House que eles estão fazendo de espaços imersivos, né, de gente da Disney que está envolvida Poxa. nisso também, né? Então, mas isso que você falou que do Tron, aí sim, aí eu acho que também foi um problema de gestão que eles tentaram contornar um problema de mostrar para o mercado que a Disney estava fazendo o controle certo de gastos e fizeram essa pataquada de jogar com os trimestres lá, né, financeiros e ficar empurrando a obra. Não, a gente vai fazer um trecho da obra esse ano, aí espera um pouquinho, faz o outro daqui um ano. E por isso que a Tron não faz sentido nenhum a Tron demorar anos para ficar pronta do jeito que ficou. Poderia ter ficado pronto antes, né? Então,
Sim. Foi Agora gestão, eu foi queria muito. E comentar assim, gestão. só uma coisa, eu acho que a gente, de novo, a gente até discutiu isso aqui em outros vídeos. Teve muito problema na gestão Bob Chapek? Teve. Mas muitos dos defeitos que a gente teve na gestão Bob Chapek e até hoje são do Iger ainda, né? Herança O do Iger. próprio Genie Plus foi projeto ainda da gestão do Bob Iger, né? Então, Uhum. ele não está ainda É, com, né? Vamos santificar não, porque o senhor Iger tem culpa aí de muitas coisas. tem não, meio ídolo. Vou falar mal do meu ídolo? Que isso, pelo amor de Deus. Mas eu Vou falar queria. sim. Fala. Eu Ele queria, tem que eu escrever queria outro livro comentar. agora. Porra, ele estava escrevendo, ele parou, né? Porque ele tinha se aposentado, estava escrevendo o livro, né? Você sabia o Aquele livro livro que ele estava sai, escrevendo? só faltou ele ser, né, beatificado no final daquele livro. Canonizado. Agora precisa Pois escrever é. outro, né? Não, mas ele estava escrevendo outro que era sobre inovação, ele estava conversando com várias startups e tal, mas ele parou, ele falou, deu entrevista falando sobre isso. Mas eu queria conversar sobre um outro lado do Epcot, que é o World Showcase, que até hoje, meu lado que ama a Disney, fica fascinado. Como eles acabaram dando uma solução, você pode achar que realmente não é nada purista. Enfiar atrações dentro dos pavilhões. Ah, Bruno, projeto de atração dentro de pavilhão sempre teve desde concepção, né? Monte Fuji, que seria a montanha-russa lá, Japão e tal, sempre teve atração. Mas levar os personagens, né? Levar propriedade intelectual para dentro dos pavilhões dos países. Eu acho uma ideia genial. Tá, é genial. Genial do ponto de vista de ter uma composição. Continuou sendo uma feira das nações, com pavilhões de países, mas com inserção de atrações ligadas aos países, querendo ou não, Frozen fica na Noruega, tudo bem, mas encaixou, pelo menos na minha cabeça, sabe? Se você acha que criativamente, aí, por consequência, né, gestão também, tem que aceitar, né, para acontecer, eu acho que deu certo, né? Porque Não, a gente está mas falando de Bruno, um lado só, né? Uhum. mas, não, assim, conceitualmente isso que você falou, que é você encaixar mais personagens no World Showcase, eu acho que é uma decisão acertada. Eu acho que Sim. não dá para ser tão purista nisso. Eu acho que colocar o Three Caballeros no México foi legal. Eu acho que foi legal. Acho Uhum. Uhum. que eu gosto, pelo menos, né, da atração. Colocar o Ratatouille na França deu certo? Nossa. Também acho. Assim, Uhum. eu só não gostei daquela ideia de você tentar sacrificar o cinema, porque eu sou muito fã daquele filme lá que, tudo bem que é antigo, né, da França lá, mas eu gosto daquele Uhum. filme. Agora, você poderia, assim, o que eu acho que é a minha crítica, por exemplo, eu gostava muito, embora eu sei que tem gente que não gostava, do Maelstrom, né, que era a atração original do pavilhão da Noruega. Tudo bem, vamos colocar Frozen lá? Vamos. Só que o meu problema é o retrofit, é você tentar acomodar esses personagens e também não querer investir, né, Uhum. numa atração decente para ocupar aquele espaço. Se ele compara o Frozen do Epcot com o de Tóquio, você tem uma crise, né, de tanta diferença de qualidade. Eu já vi um papo de colocar, por exemplo, Aladim no Marrocos, uma ideia lá para inserir, né? Eu acho que isso eu acho que conceitualmente é muito bom e o Epcot ganha. Mas eu acho que a Disney não pode pensar com a mão fechada, né? Ela tem que, eu acho que, investir. Como eu acho que o Ratatouille foi um bom investimento ali, eu acho que acabou agregando. Mas o retrofit, né? Você querer poupar ali, aproveitar o espacinho para fazer, que eu acho que é por isso que o Mary Poppins não saiu do papel. Alguém lá deve ter falado: olha, gente, vocês estão fazendo estardalhaço para um negócio aí que é uma xícara lá, é um negócio muito pequenininho que vai ter uma capacidade muito baixa e vai dar dor de cabeça. Então, acho que esse é o ponto, né? Acho que tem que ter o equilíbrio, né? Coloca o personagem, mas tem que ter um investimento. Eu não sou nem, eu já falei, eu não sou contra ter atração pequena. Eu acho que os parques precisam ter. Mas é um conjunto, né? Um equilíbrio, né? Para a Uhum. coisa funcionar bem. Eu acho que é foda, assim, a gente desapegar do conceito do Epcot, né? Então, essa parte dos pavilhões, eu falo assim, não, eu também não sou contra colocar personagens. O que eu acharia legal é que se eles fizessem como é o Ratatouille. É uma atração que invoca a França, tem tema de França. O Frozen é uma forçação de barra ali, né? Porque a atração do Frozen não fala nada sobre Noruega. Ele fala sobre Arendelle, que é um mundo fictício que se assemelha a um país Uhum. nórdico. Mas ele não. Dentro do tema original dos
pavilhões, ele não traz nenhum conhecimento, nenhuma descobrimento, nada sobre a Noruega, que é o pavilhão onde ele está. O Três Cavaleiros, não. O Três Cavaleiros, para mim, aquilo tem personagem e é México. Aquilo lá tá bonitinho. Acho que aquela é a linha legal de seguir. Talvez, não sei se eles conseguiriam fazer isso hoje. Eu acho que hoje a forma como a Disney pensa em novas atrações vai mais na linha do Frozen, que mete uma propriedade intelectual lá que faz, tipo, não duvido nada que eles acham um buraco lá para botar alguma coisa de Moana, sei lá. Vai que na próxima D23 eles finalmente falam assim: agora vai ter um pavilhão da Colômbia. O pavilhão da Colômbia é basicamente inteiro em canto e não tem nada de Colômbia. Eu Nossa, não duvido nada que eles façam é, isso, entendeu? é. Então, mas o Encanto, eu não sei, eu não conheço a Colômbia, mas ele foi vendido como um filme colombiano e será que assim, os colombianos se sentem muito bem representados por aquilo lá? Não sei, de Para a repente Disney eu não vou. importa. Não importa. Mas você O que sabe, importa é que o só filme. respondendo ao Greg, eu assisti uma live com colombianos comentando o filme. E eles acham muito estereotipado. É engraçado, né? Eu achava que não Ah, era tanto, mas eu já vi, não uhum. sei se todos pensam assim, mas Ué, é eles que nem ver aquela consideram uma coisa animação estereotipada. do Rio lá, do Rio lá dos passarinhos. Também é Exatamente, super, o exatamente. brasileiro super estereotipado que aparece É, naquele filme. boa comparação. Gente, vocês concebem um dia, é, antes de dizer o que que é, eu acho que o Magic Kingdom, nunca. Animal Kingdom sendo um problemaço. Mas a Disney, tá, se imagina assim, daqui a 30, 40 anos, que as coisas já estão mudando muito, vídeo o Epic Universe, né? De conceito deixa de ser um parque temático para ser um parque com áreas temáticas. Acho que é que você falou, a gente fica muito ligado com conceitos, né? Vocês conseguem Uhum. ver a Disney botando abaixo algum parque? Parque inteiro? Tipo um Acho Epcot. difícil. Chegou a uma É, conclusão que porque precisaria de muito investimento para você derrubar tudo e tudo fazer de bem. Mas novo. ela já Então, derrubou um, não? Ela já abandonou o parque, É né? o River abandonou. Country, né? Mas É, River Country era uma ilhota desse tamanho, é. né? É. Não, mas gente, Mas teve uma abandonou. que ela mexeu bastante, o California Adventure, né? Muita coisa ali foi derrubada, né? É California que Adventure. sobrou Mas o ele precisava, esqueleto de né? muita Mas coisa. precisava, né? Porque o Mas California é, Adventure é, era um mas se a gente terror. for parar para pensar, ele é um parque que foi quase todo refeito, né? Sim. É uma coisa impressionante. Boa parte das atrações ali, onde era a Pequena Sereia, a parte ali do Cars Land, ali no canto ali que tinha os restaurantes ali, foi todo refeito, né? Não, Foi um você deu investimento muito um alto. A ótimo entrada do exemplo. parque, né? Ela foi toda reforma, foi toda refeita. Sim. Gente, e pelo amor de Deus, nas áreas temáticas, e aí não de parque, né? Área. A Buena Vista Street, eu acho um primor de dinheiro, gente. Sim, O é muito Carthay bem feito. E se Circle, pensar todas as restaurante. limitações, né? Aquelas limitações de espaço, a Buena Vista é muito bem feita. Né? Eu Mas essa gostaria questão que de. fizessem isso em Paris, né? Só não fazem porque Né? outras coisas, precisa de área coberta, né? Eles falam que tem que ter área coberta lá que tá faltando. Mas isso em Orlando, que você falou de botar um parque abaixo para fazer uma coisa, eu acho É, que não, porque, como a gente falou agora há pouco, o parque precisa não de uma retematização, ele precisa de expansão, ele precisa de mais capacidade. Então, de novo, você vai gastar dinheiro para refazer, que nem o Epcot, gastou uma puta grana para refazer a Praça Central para continuar a mesma coisa. Não você não absorver nenhum público, né? Então, tem que expandir, O, criar o, área nova. o Felipe, eu acho que uma coisa que você falou lá no início, quando se fala muito desses bilhões e bilhões que a Disney vai investir nos próximos anos, e, lógico, eu acho que a gente vai ter várias atrações, eu acho que a gente vai até ter motivos para ficar feliz, porque não Espero vai que dar sim. de novo para o Jorge Damaro dar aquela, né, repetiu, Nossa, pelo amor de senão ele Deus. pode esquecer ser próximo CEO, porque aí acho que até vai ter uma montanha aí de gente contra ele. Falaram que esse ano já Mas divulgam qual que vai ser o novo próximo CEO já, é, né? eu não sei, eu tô com a impressão que vai ser a mulher, ela vai ser a Dana Walden. Tenho Hum, impressão que vai. Porque o Jorge Damar ele precisaria ser testado com mídia, né? A não ser que façam co-CEOs, né? Fazer dupla, né? Como eram o Mike Eisner e o Frank Wells, fazer uhum. dois executivos. Aí seria uma. A Disney já funcionou muito bem assim, né? Mas aí eu eu acho queria. que daqueles Pode bilhões falar. todos, eu acho que uma parte desses bilhões vai ser para
basicamente reconstruir, por exemplo, o Magic Kingdom, porque ele vai ter que revitalizar um monte de coisa, vai ter que reformar Piratas do Caribe, Mansão Assombrada, Space Mountain vai ter que refazer, É Big o que eu, Thunder. é o que eu Eles vão falei, isso aí gastar eles têm uma que deixar parte disso, tinindo. então, eles vão usar uma parte desse dinheiro para refazer várias atrações. Tem que Queria ser, eu mostrar acho que uma tem que coisa ser. para vocês, para a gente ir para a reta final. Não sei quem tem esse livro aqui. Ah, eu É, tenho, muito minha bom. esposa. Pois é. Esse livro aqui, antes de eu ir ao Epcot, ou seja, Raiar de 83, tinha uma livraria siciliano na Barra da Tijuca, naquela época insuportável em que você entrava na livraria que você não podia pegar em livro, sabe? Para quem está me ouvindo, você que é mais jovem, existia essa época insuportável. Peraí, peraí. Deixa eu ligar aqui. Da mesma forma que você entrava em loja para querer ouvir LP, disco, ficava uma pessoa do seu lado enchendo teu saco, você só podia ouvir uma, duas faixas do LP. Ou seja, na minha época não era melhor. Não acreditem em papai e mamãe, tá? Não é verdade isso. Não era melhor, agora é melhor. Então, esse livro eu ficava namorando na estante, assim, sabe? E eu não podia pegar, pedia, não, não pode, porque pior de tudo, eles ficavam com plástico, né? Até um dia que os meus Fala pais o nome do decidiram livro aí para comigo. quem está só ouvindo. Isso, é Walt Disney's Epcot Creating the New World of Tomorrow. Então, Walt Disney's Epcot Creating the New World of Tomorrow. Tem três versões desse livro. Acho, pelo que eu pesquisei, essa é a mais completa. E em sebo, minha esposa conseguiu para mim, tem alguns anos já. E contém todo o trabalho, né, gente? Para ver aqui, milhares de fotos, arte conceitual do Epcot inicial, aqui essa que eu namorei tanto, tinha um folheto no início de 83 também, antes de eu ir, ficamos namorando essa arte conceitual, que incrível que pareça, né, foi fiel essa arte conceitual, né? Na E época que a aí, Disney respeitava a arte conceitual, né, divulgada. pois é, exatamente, aqui. Pois é, exatamente. Aqui a construção e tal. E aí eu fico perguntando para você, gente, que tipo, vocês já pensaram que tipo de atração barra a tecnologia da atração e o tema da atração vocês gostariam que fosse criado na época? Acho que Felipe já deu, sinceramente, Felipe, a história de Wakanda tá na minha cabeça até agora, foi tatuada no meu cérebro esse cenário, assim, acho que tem tudo a ver, não sei se pavilhão da África ou então o aspecto tecnológico mesmo, tipo um pavilhão lá no Future World e tal, mas eu gostei muito. O que vocês imaginariam para dar um up? Pô, podiam botar uns carros voadores lá. Tecnologia que está em desenvolvimento aí, tá perto de entrar em operação real. O Epcot é o melhor lugar para divulgar a tecnologia. Imagina, você ir de um parque para o outro, em vez de vai no Skyliner, você vai no carro voador. Porra, Greg! Ia ser legal pra caramba. Uhum. Porra! Que tem nós, sério, na Nossa, boa, mas ele foi viajei aqui. ousado, hein? Ele foi Foi, Blue não, e Sky totalmente mesmo. real, né? É. Não, Cara, eu tô falando assim é porque eu trabalho com isso também. Então eu tô tentando vender meu peixe. Vai que aí, ó, a gente faz uma Ah, associação ali. Não, eu acho assim, só falando desse livro, eu acho que a primeira edição dele, eu acho que tem, acho que ele é quase só de artes conceituais, né? Eu não tenho, acho que a primeira edição do livro. Eu tenho, acho que a que já tem fotos de é. construção, né? Essa é a Acho que minha, é cheia de essa foto. sua é. É. Ela é mais assim completa porque ela já mostra os prédios, né? Mas acho que a É. primeira edição só tem artes conceituais. Mas eu gostaria de ver uma coisa voltada para videogame no Epcot. Eu gostaria de talvez um Detona Ralph, alguma coisa ligada com os filmes de ficção científica, né? Podia colocar um Atlantis lá, um Planeta do Tesouro, alguma coisa fantasiosa lá no meio do Eu pavilhão sonho, e eu para sempre brincar, sonho com né? outros. Mas aí, indo para o World Showcase também, eu sempre sonho com pavilhões de países. Aí, gente, Brasil, eu não sei porque as pessoas cismam com a ideia de pavilhão no Brasil. É tipo assim, eu lembro sempre, tá aí, essa minha primeira viagem aos Estados Unidos, primeira viagem aos Estados Unidos, primeira viagem ao Epcot, estava assim, caralho, um bando de adolescente que era o caso do meu grupo, indo ao exterior pela primeira vez, nos Estados Unidos pela primeira vez. Caceta, no primeiro dia. Gente, Miami. Gente, alguém sabe onde tem restaurante que eu possa comer feijão com arroz? Caceta! Você ia voltar para o teu país 2 semanas depois, povo obcecado. Experimenta coisa nova, entendeu? Então, assim, eu ir
Epcot para vir pavilhão no Brasil, eu brasileiro, querer. Não entendo, Mas, gente, de boa, Bruno, assim. mas o pavilhão de país, aliás, eu não sei, às vezes eu tenho a sensação que vai ser anunciado alguma coisa do World Showcase por conta dos festivais. Eu acho que é interessante para a Disney ter talvez outras opções gastronômicas, culturais ali, acho que eles ganhariam. Então, para mim, não seria surpresa se anunciassem Brasil, Índia, China, a Grécia, qualquer esses países que tenham força gastronômica para o parque, não seria surpresa. Mas assim, no caso do pavilhão do Brasil, acho que o grande problema quando o brasileiro critica a ideia é que ele não percebe que a ideia de ter o pavilhão não é para você. Não é pra Quando gente, eles fazem o exatamente. pavilhão da Ah, França, não é para o eu francês, sei, porque se ele mas, perguntar para É o para francês o que americano. ele acha daquele pavilhão, gente, ele vai sim, mas o que eu reclamar. mais O ouço é Canadá, brasileiro por querendo que exemplo, minha tenha mãe. para ir, entendeu? É um estímulo para ir. Falei, Então, mas aí gente, você vai o Canadá, por exemplo, que tem o filme. Eu lembro que o filme original era detonado pelos canadenses. Você fala assim, esse filme do Canadá é cantado com o francês errado, não é o francês do Canadá. Então, assim, o país ele é para o público, pro público americano, principalmente, né? Que é o que mais visita, né? Então, o brasileiro, a Disney está pensando no público macro, né? O majoritário, não está pensando no pavilhão pro nacional desse país, né? Mas é É, lógico, se tiver empresas brasileiras que se aproveitem disso para vender, né? Os outros pavilhões já fazem isso, já fizeram com mais força no passado, aí é vantajoso. Mas eu não sei, eu tenho uma ligeira impressão que a gente vai ter alguma surpresa desse tipo, talvez não grandes pavilhões como os que já existem, mas não me espantaria de ver um Brasil, uma Espanha, ou Colômbia, ou qualquer coisa assim Colômbia. no Epcot, viu? Não, não será surpresa. É. Qual você Respondendo a sua queria mais, pergunta, Bruno. o Bruno? Brasil? Você quer eu ter o queria. Brasil lá? Não, não, não quero não. Pelo amor de Deus, deixa o Brasil aqui, tá ótimo. Prefiro a Mas matriz. respondendo a sua pergunta, Bruno, assim, tirando a minha ideia de Wakanda, outra. É que eu sou nerd de espaço, né? Eu adoro temas, eu adoro astronomia, eu adoro tudo. Então, hoje o que a gente tem lá no Mission Space eu acho pouco. Então, de repente, expandir mais a questão da exploração espacial. Porque não é exatamente futuro, você não precisa falar de futuro, você pode falar de exploração espacial que é feita hoje. E aí, se eles quiserem fazer uma atração, um ride, alguma coisa que tenha uma propriedade, Wall-E, né? O Wall-E combina Hum. com Epcot para mim, Ô, ô, perfeitamente. ô, Felipe, uma dúvida, vamos ver se vocês concordam ou não comigo. A impressão que eu tenho nessa matéria de tema espacial é que hoje o restaurante lá, o Space 220, é mais popular, é mais citado do que a atração, não é? Pelo Sim, menos é o que eu vejo assim é mais disputado, com é mais certeza. disputado, né? Mas eu concordo, eu acho que o tema espaço ele é muito pouco explorado, até porque essa atração ela é muito restritiva. Eu acho que sim, eu acho que é um tema que, ainda mais que você tem um monte de empresa hoje, né, lidando com Uhum, tecnologia aeroespacial, você poderia brincar, experimentar uma série de né? coisas, e como você falou, não tem tanto o problema de desatualizar tão rápido, né? Exato. Porque isso aí está sempre, né? É mais fácil para você É, atualizar esse tema. é o que você falou lá atrás, né? Em vez da Tesla, já que a Tesla não está patrocinando o Test Track, bom, primeiro que o Elon Musk não gosta da Disney, fica brigando com a Disney, né? Fica É, xingando a Disney por aí. Mas então pega a SpaceX para patrocinar o pavilhão do espaço lá. ó, tem a Virgin lá, do outro concorrente também, tem vários, Do né? Bezos lá, o. É. E só para Mas quem complementar vai o que eu patrocinar o queria. Test Track é a marca chinesa, tipo BYD, aí, é a Também, pode oportunidade. ser também. Né? É. E o que o seu sonho mesmo, acho que até, se duvidar, um dia rola assim, um Monte Fuji no Japão. Eu acho que montanha-russa ali ia ser. Sempre fiquei, cara, eu acho que cabe ali. E eu fico muito curioso, queria uma atração na China, atração mesmo, assim, tipo, né? É um ride, alguma coisa assim, eu acho que seria legal na China. Hum. Acho que não necessariamente, acho Tinha que eu aquele gosto passeio das. de barco do Rio Reno também que deveria ter na Alemanha, né? É, pois é. Então, acho que ainda tem potencial dos pavilhões que já estão ali para você construir, a gente sabe disso, né? Para construir atração. E Uhum. lamento a história que você falou nesse Selby,
a Inglaterra não tem espaço, literalmente, para colocar uma atração razoável de Mary Poppins, né? Como aquela do desenho Você consular. poderia, se tiver, assim, até tem, mas eles teriam que fazer uma obra grande atrás, porque tem o Imagina. rio ali, né? Tem né, aquele espaço de bastidor ali que você teria que seria um gasto mais alto. Mas o Reino Unido você poderia colocar, ó, de cabeça já três aqui que vem. Você pode fazer Mary Poppins, pode fazer Alice, que não tem atração da Alice no Magic Kingdom, tirando as xícaras, né? Uma Dark Ride poderia fazer. Ou importar o Peter Pan de Tóquio lá e põe no Porra, isso que eu ia pavilhão do. dizer, hein? Uhum. Nossa, Põe no hein? pavilhão do Reino Unido, né? Então, Seria excelente. Pessoal, seria uma desculpa também para colocar chegou. o Big Ben, né? O relógio lá, né? Põe de Nessa. Aliás, cenário para completar. nossa, show. Pessoal, então encerramos aqui nosso 20º encontro de Sociedade de Exploradores de Parques. E aí, Felipe, você não estava presente, já fez a abertura, não conseguia, acho que não vai chegar à altura da sua abertura, você faz o encerramento, então. Vamos lá. Que é isso, modéstia. Então é isso. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente, seja pelo canal nosso do YouTube aqui do Passaporte Orlando, seja ouvindo o áudio no nosso podcast do Passaporte Orlando. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. E lembrando que quem quiser, pode participar desses encontros aqui com a gente e vir aqui falar, contestar, brigar, xingar, fazer o que quiser aqui. É só se inscrever no nosso link aqui do bit.ly, né? bit.ly/inscrever SEP, inscrever SEP. Então, bit.ly/inscrever SEP e você participa aqui com a gente. Pode trocar ideia, pode participar do debate, fica à vontade. E é isso, vamos ficando por aqui neste encontro. Ah, Já mais vi. alguma coisa? Mais alguma coisa? Próximo, 21º Então é já isso. chegamos aos 20, vamos além, né? Nossa, muito bom. Pessoal, Vamos obrigado, embora. Greg, Selby, Felipe, todo mundo que está nos ouvindo, vendo, ok? Gente, até mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, Abraço. tchau. Até a Valeu, próxima. boa noite. Tchau, tchau.